Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meningia. E hoje eu tô aqui para trazer para vocês um assunto muito importante que com certeza não é só por questão de saúde, por questão que a gente está enfrentando essa pandemia, mas é uma questão que com certeza deva cair no Enem de 2021, gente. Então esse assunto é muito importante. Então fica aí com a gente que eu vou trazer para vocês um vídeo, ou pelo menos tentar resumir tudo ou quase tudo, né? Tudo não, né, gente? Porque em um vídeo a gente não consegue resumir tudo, porque a Covid é um assunto muito extenso, mas eu prometo que vou tentar resumir para vocês aí informações importantes sobre Covid, né? Vamos falar aí sobre vacina, sobre várias coisas sobre a Covid-19, porque, gente, é um tema, um assunto que tá muito, né, tá afetando bastante aí, não só o Brasil, né, o mundo, né, gente, é uma pandemia. E, gente, com certeza deva cair alguma coisa no Enem de 2021, como eu disse pra vocês, né? Como eu tinha dito pra vocês, não caiu nada de Covid no Enem de 2020, né? Eu até andei pesquisando aí, eu falei assim, gente, mas eu acredito, como eu disse pra vocês no vídeo, né, sobre as questões aí do Enem, não caiu porque eu acredito que eles tenham elaborado as provas em 2019, então, e como o Enem, né, teve todo esse problema de aplicação, né, essa questão aí da pandemia também em si, que afetou muito, né, gente, claro, né, em relação aí às provas, então, assim, não caiu nada sobre Covid, e acredito também pelo fato das provas terem sido elaboradas aí antes, né, de acontecer tudo o que aconteceu em 2021, né, infelizmente essa pandemia afetou aí o mundo, né, claro, então, assim, não caiu. Mas, gente, provavelmente, lembrem do que eu estou falando, provavelmente, com certeza, né, quase com certeza que vai cair, deva cair alguma coisa sobre Covid no Enem de 2021, gente, porque não é possível, né? Esse assunto tão em alta, infelizmente, né? E não cair no Enem. Então, é um tema que com certeza vai cair no Enem. E você, não tô falando de redação, tá, gente? Pelo contrário, assim, pode ser que caia em redação também. Inclusive, muita gente poderia ter citado a Covid nas redações de 2020. Tô dizendo assim, no quesito aí, que alguma coisa deva cair, ou sobre vacina, ou alguma coisa relacionada, né, gente? Porque, inclusive, como eu disse, sobre o Enem aí, teve muitas coisas aí por causa da pandemia. Então, é um assunto que fiquem ligadinhos, né? Procurem saber informações sobre, porque provavelmente, muito provavelmente, que caia no Enem de 2020. E claro, né, gente? A gente escuta várias notícias sobre esse assunto, então é algo constante, não só em jornais, né? Na internet mesmo, se você pesquisar. Então, é algo que está assim em alta, infelizmente, né? Algo muito sério que está afetando aí várias pessoas, né? Várias pessoas já perderam a vida. Não é só questão de saúde, né? É uma questão aí que está afetando mesmo a humanidade em si. Então é importante vocês ficarem aí atentos sobre esse assunto. Por isso, eu vim trazer um vídeo para vocês. Eu não sei se vai ficar longo, mas espero de verdade que possa aí trazer muito conhecimento sobre a Covid em si, a pandemia, várias informações aí sobre esse assunto para vocês, tá bom? Olha só, deixa eu ver se tá faltando falar mais alguma coisa. Não, acho que não. Gente, pra gente entender, né, o que é a pandemia, né? Acredito que muitas pessoas já devam saber. Inclusive, já caiu questões aí sobre diferença de endemia, epidemia e pandemia. Gente, pandemia, quando se trata de pandemia, infelizmente a Covid-19 veio a ser, né? Foi não, é uma pandemia. Aqui no caso, né, pandemia. O que é pandemia? Pandemia é quando atinge vários países, né, em várias partes do mundo, né, aqui no caso. Então, é algo muito mais sério, né, diferente de endemia, de epidemia. A pandemia já é algo mundial, né, atinge vários países aí. Então, são milhares de pessoas aí que estão morrendo e, infelizmente, devido à Covid-19, que se transformou em uma pandemia. Então, ou seja, atingiu aí vários países no mundo. A gente está tratando aqui no quesito do mundo, tá certo? O que aconteceu, né? Vocês já devem saber aí como surgiu a Covid-19, né? O que foi a Covid-19, o que aconteceu?
Bom, a Covid-19, né? Já que o assunto é sobre Covid, vamos estudar tudo sobre a Covid, tá bom? Primeiramente, gente, é importante a gente saber diferenciar uma coisinha aqui, né? Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. O que é a Covid-19? Tá, beleza, como surgiu? É importante a gente saber, gente, que Covid-19, quando a gente trata aí sobre Covid-19, a Covid é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, o vírus SARS-CoV-2 pertence à classe de coronavírus, tá certo? Então, é uma classe dos vírus, né? O SARS-CoV-2 é um vírus que causa... O que é a Covid-19? A doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, né? A doença aqui, no caso, que é causada por um coronavírus, né? Que aqui, no caso, é o SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, tá certo? O que são os coronavírus, né, gente? Coronavírus, antes daqui da gente falar sobre a Covid-19, olha só. Coronavírus, o que são os coronavírus? Eles vão ser aí um grupo, né, créditos ao site Wikipedia, vou deixar um monte de site aqui para vocês, quem tiver interesse aí abaixo do vídeo, né, nas fontes das pesquisas aqui. O coronavírus, os coronavírus em si, o que eles são, né? Quando fala coronavírus, o SARS-CoV é um tipo de coronavírus, tá certo? Mas coronavírus tem vários, né? Eles vão ser aí um grupo de vírus, de genoma e de RNA simples, né? De sentido positivo, aqui no caso, que serve diretamente para a síntese proteica, tá? Beleza. A maioria das pessoas, aqui no caso em humanos, porque tem em animais também, tá bom? Inclusive aí, não sei se vocês já viram nos bichinhos aí, quem tem cachorro, eles vacinam também contra coronavírus, mas aqui a gente está tratando sobre coronavírus humanos, tá certo? Mas os animais também contraem, mas é diferente do SARS-CoV, são coronavírus aí em espécies de animais. Aqui é diferente dos humanos, a gente vai tratar aqui dos humanos, beleza? Olha só, a maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida. Então são vários, gente. Aqui no caso, o SARS-CoV pertence à classe aí, aqui no caso dos coronavírus. Eles são uma causa comum de infecções respiratórias brandas, a moderadas de curta duração. Entre os coronavírus se encontra o causador da pneumonia atípica grave. Olha aí a diferença. O SARS-CoV-2, aqui no caso, né? Ele já causa a diferença desse tipo de coronavírus específico, porque que tá matando muita gente? Porque ele desenvolve uma pneumonia atípica grave. Então é isso que causa muitas mortes, né? Isso que diferencia, porque os outros coronavírus, né, aqui no caso, eles causam infecções respiratórias brandas, o SARS-CoV não, né? Então ele já causa pneumonias atípicas graves. Então é isso que tá, né, infelizmente levando muitas pessoas a óbito, tá certo? Olha só. E o vírus causador da Covid-19, que é a doença causada aqui no caso, por esse coronavírus, tá bom? Que pertence que é, no caso, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia aí de 2020. Então aqui tem várias coisas, né, tratando aí sobre os coronavírus. Olha só, em origens humanas, o que eu achei interessante, tem os tipos de coronavírus que foram descobertos, olha só, tem aqui o HCoV, né, 229E, que surgiu, né, foi descoberto em 1960, né, que é um coronavírus humano, que divergiu aí no coronavírus da alpaca, né, que era um resfriado que causava um resfriado comum. Aqui no caso, a SARS-CoV, né, que foi aí o coronavírus humano, aqui no caso, que houve também, né, em 1986, que veio aí através do morcego. Muitas pessoas acreditam que a Covid também veio através do morcego, né? Que causou doenças da SARS. Gente, a doença da SARS, aqui no caso, né, da SARS, né? Ela também foi grave, né? Foi no período aí, foi na China, coincidentemente não, né, gente? Né, aqui no caso, né? Veio da China também, olha só. Ela também causou uma doença respiratória aguda grave, inclusive, né, o coronavírus, a Covid-19, o coronavírus é o SARS-CoV-2 que causa aí a Covid-19, ele também pertence a esse grupo de síndrome respiratória aguda grave, né, gente? Por isso que tá matando muitas pessoas. O que seria aí a síndrome respiratória aguda grave? Por que ela tá matando muitas pessoas?
Aqui no caso a SARS, né, ele pertence o coronavírus que causa Covid-19, esse novo vírus aí, que está tendo a pandemia agora, que aconteceu em 2020, em 2019 também. O que acontece? Ele pertence a esse grupo, olha só, se vocês olharem, ele pertence ao grupo da SARS, né, que foi aí uma síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu, esse tipo de vírus aí, aconteceu na China também, olha só. Foi aqui, deixa eu ler para vocês, foi no período que teve a MERS também, mas olha só, a SARS, ela foi detectada pela primeira vez no fim de 2002, na China, entre 2002 a 2003, né, foi um surto, que foi uma doença também, né, olha só, um surto de uma doença que resultou em mais de 800 casos, cerca de 800 mortes em todo o mundo. Desde 2004, que não há registros novos do caso dessa doença. Aqui no caso, a SARS, né, eles pensam que veio aí de origem de gatos, né, infectados por morcegos também, né, olha só. Então tá, a SARS, então, por que a Covid-19 também, ela tá matando muitas pessoas? Porque ela pertence a esse grupo da SARS também. E ela causa síndrome respiratória aguda grave. O que acontece? Olha só um exame, né, que no caso a radiografia do tórax de uma pessoa que teve a SARS, né? Olha o pulmão como é que fica, né, gente? E ela tá matando porque ela vai evoluir aí, no caso, a uma pneumonia grave. Então, é realmente uma síndrome respiratória aguda grave. Tudo vai desenvolvendo muito rápido. Então, por isso que as pessoas estão morrendo rapidamente com pneumonias. Tá certo? Então, a Covid-19 pertence aí, infelizmente, a esse grupo da SARS, que causam doenças aí de síndrome respiratória aguda grave, tá bom? Então, essa é a diferença, isso que deixa aí a Covid mais potencializada e, infelizmente, está matando muitas pessoas, porque é algo rápido, né? São síndromes respiratórias agudas. Então, essa é a diferença. Queria falar para vocês, tá? Como que se originou a Covid? Beleza, a gente está falando sobre a Covid. Então, como que ela surgiu, né? Para quem não sabe, né? Acredito que vocês já devam saber, porque tem muitos noticiários falando, né, sobre isso. Ela surgiu, né, gente? Foi um misterioso novo coronavírus que surgiu aí, que causou a infecção com o nome da Covid-19. Foi na China. Por que Covid-19 é doença desse coronavírus, né, do SARS-CoV-2? Porque ela surgiu em 2019, né, no finalzinho aí de 2019, na cidade de Wuhan, né, vocês já devem saber aí, na China. O que aconteceu? Os primeiros casos aí da Covid, né, da infecção, parece ter acontecido de animais para pessoas, então acreditam que seja um morcego também, né. Isso porque, o vírus da família, o vírus da família coronavírus afeta principalmente animais, existindo aí quase, não, mentira, muitos acreditam que sejam morcegos, mas tem um outro tipo aí de animal que eles acreditam também, no caso aqui da Covid, né, 40 animais diferentes. Além disso, os primeiros casos da Covid-19 foram confirmados no grupo de pessoas que estavam no mesmo mercado popular da cidade de Wuhan, onde eram vendidos vários tipos de animais selvagens, como cobras, morcegos, né, que poderiam ter estado doentes e passado o vírus para as pessoas. Sim, gente, os animais aí podem causar, os vírus podem não afetar esses animais, podem causar aí mutações, e aqui no caso, quando são contraídos pelos seres humanos, sim, eles causam doenças, então eles podem sofrer mutações nos animais também. Após os primeiros casos, foram identificados que outras pessoas que nunca tinham estado nesse mercado aí chinês, né, mas que estavam apresentando um quadro de sintomas semelhantes, apoiando a hipótese de que o vírus tinha se adaptado e estava se transmitindo em humanos, né, por possíveis gotículas. Aí os sintomas, né, os coronavírus são um grupo de vírus conhecidos que podem causar doenças, podem ir de uma simples gripe a uma pneumonia atípica. Então, essa é que é a preocupação da Covid-19, né, gente? Porque ela já desenvolve aí, aqui no caso, né, uma pneumonia atípica, sendo conhecidos até no momento 7 tipos de coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, né, que causa aí a Covid-19. Os sintomas de infecção são semelhantes de uma gripe e por isso podem ser difíceis de identificar. No caso, eram difíceis, né, de identificar aí os sintomas. Então, o mais correto seria fazer o teste, né? Inclusive, gente, até hoje, né, está sendo estudado aí essa doença, esse tipo de vírus,
Porque, gente, olha só, em 2020, né, a gente não sabia quase nada da Covid-19, agora olha o tanto de informações, né, o vírus pode estar sofrendo mutação, tem várias coisas sobre esse vírus, então ele ainda está sendo estudado, até para as vacinas aí, ele está sendo estudado. Então, é uma coisa, né, muito recente. E ele, né, aqui no caso, né, as pesquisas ainda estão sendo feitas a respeito desse vírus. Porque, gente, é algo muito estranho, né? Tem pessoas que não têm nada, que contraem o vírus e acabam morrendo. Tem pessoas de grupos de risco que contraem o vírus, ficam curadas. Tem pessoas de grupos de risco que estão indo a óbito, idosos. Então, assim, é um vírus que ainda está sendo estudado, né? Ainda tem muito que se estudar sobre ele. Aqui no caso, né? O que pode matar, né? Aqui no caso, por quê, né? Qualquer doença da Covid-19 pode causar morte, especialmente quando evolui na situação de pneumonia grave, né? No entanto, o óbito da Covid é mais frequente entre as pessoas mais velhas. E isso aqui já foi desmentido agora, né? Depois eu vou falar para vocês. Por quê, gente? Estão morrendo crianças, né? Aqui no caso, essa notícia, por isso que não pode ter algo como verdade absoluta, né? Essa notícia que eu acho que, se eu não me engano, não sei se é do ano, isso foi de janeiro de 2021. Já tem crianças, infelizmente, morrendo com a Covid-19, está se contraindo em jovens também, né? Agora, além dos idosos, né? Vários jovens estão contraindo a Covid-19, crianças, então assim, e crianças estão indo a óbito também. Então, é algo assim que a Covid-19 tem que ser estudada, essa doença Covid-19 tem que ser estudada, né? Então tá, gente. O que aconteceu? Ela foi, né? A gente já sabe de onde ela surgiu, o que aconteceu aqui no caso. E quem foi o primeiro a descobrir aí, não sei se vocês se lembram, né? Que foi um médico chinês aí que tentou alertar os colegas. E infelizmente ele acabou morrendo também, contraindo a Covid, né? Olha só, no início de janeiro, as autoridades da cidade chinesa de Wuhan tentaram manter sob controle as informações sobre o avanço do novo coronavírus, quando o médico tentou fazer umas alertas aos seus colegas sobre o surto. Aí eles, né, descrevem, né? A polícia foi até a casa e ele ordenou parar. O relato de Lin Wenliang, né, deve ser o nome dele, oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, é uma visão impressionante a resposta da falha das autoridades durante as primeiras semanas de surto. Claro, ninguém estava preocupado com isso, né, gente? Aí depois virou uma pandemia, né? Olha só, ele trabalhava no centro do surto quando soube que 7 casos de infecção por um vírus com sintomas semelhantes a SARS, né, que já havia acontecido na China. Impressionante que sempre os vírus aí vêm da China, né? Mas enfim, a SARS já havia acontecido na China, né, gente? Que causava aí a síndrome respiratória aguda, então ele achou estranho, né, esse médico aí, infelizmente ele acabou contraindo a Covid-19, ele alertou e acabou morrendo também, infectado aí com a Covid-19, ele achou estranho, por quê, né? Ele viu que os pacientes estavam apresentando sintomas semelhantes ao da SARS, né, que também foi que aconteceu aí na China, né, que tinha matado 700 pessoas aí no início do ano 2000. Então ele começou a perceber que as pessoas estavam começando a desenvolver pneumonias graves, né? E várias pessoas aí com o mesmo sintoma. Então ele já achou estranho isso. Tentou alertar a população. Aí aconteceu várias coisas, né? Inclusive teve o ano chinês aí, muitas pessoas viajaram, né, gente? E foram espalhando o vírus para vários países, infelizmente, né? A pandemia aconteceu aí e foi espalhando em vários países, né? Então, assim, como começou, né? Começou através disso. Aí, muitas pessoas começaram a desenvolver esses sintomas. Esse médico aí percebeu, achou estranho, né? Várias pessoas já desenvolvendo para pneumonias graves. E ele começou a pesquisar sobre isso e, infelizmente, né, ele alertou e acabou contraindo a Covid e acabou falecendo também. E isso tudo virou uma pandemia, né? Várias pessoas já tinham viajado para a China e foram viajar para outros países e acabaram espalhando a Covid-19, esse vírus aí, né, para outros países. Então tá, gente. Aqui no caso, sobre como aconteceu. Os sintomas, né, gente? Eu acredito que vocês já devam saber. Sobre a Covid, né? Olha só. Vamos lá, vamos aos sintomas de acordo com a OMS, né, gente?
Vou tentar resumir aqui o vídeo, porque a gente também vai falar sobre vacina, então vai estar bem interessante. Olha só. Os sintomas, de acordo com a OMS, né, da Covid, da doença da Covid-19, os mais comuns que as pessoas, né, a maioria das pessoas estavam apresentando aí, febre, tosse seca, cansaço. Os sintomas menos comuns, dores e desconforto, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea, descoloração da pele. Os graves, né, dificuldade para respirar e falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. Gente, assim, é algo muito complexo, né? Como eu disse para vocês, o vírus, o SARS-CoV-2, ele está sendo estudado ainda. Porque, gente, tem pessoas desenvolvendo esses sintomas? Tem. E tem assintomáticos. Então, e tem sequelas aí muito diferentes em cada pessoa, né? Tem pessoas aí com grupo de risco tendo outros sintomas. Então, assim, esse vírus ainda está sendo estudado justamente por ser algo muito recente. Então, tem pessoas que vão desde sintomas e pessoas que são assintomáticas contraem o vírus e testam positivo. Então, assim, né, é algo assim que não pode ser totalmente levado em conta em relação aos sintomas, aqui no caso os mais comuns. Mas, né, tem pessoas aí que são assintomáticas, então esse vírus ainda está sendo estudado, né? Então não pode colocar algo como verdade absoluta também. Sequelas, né, da Covid. O que acontece? Eles também, como grupo de risco, colocam aí pessoas, né, pessoas que já têm doenças pulmonares, né, hipertensos também, que a OMS colocou como grupo de risco, diabéticos também, né, diabéticos aqui no caso justamente também por desenvolverem aí problemas de rins, né, também a pessoa pode aí acabar tendo comprometimento nos rins, né, devido às sequelas desse vírus. O que acontece? Deixa eu ver aqui, que tem mais coisa. Algumas coisas aqui, né? Desculpa, a gente travou aqui. Algumas coisas como sequelas que a doença pode deixar, né? Que esse vírus pode afetar. Respiração comprometida, né? Que afeta o pulmão também, né? Fibrose pulmonar, síndrome pós-UTI. Então, gente, são várias coisas que pode afetar aí, né? Rins e coração também, né? Aqui no caso o cérebro também, problemas neurológicos, sistema vascular. Então, como eu disse, é um vírus que muitas pessoas muitos cientistas ainda estão investigando aí sobre ele, porque, né, é algo muito recente, então ainda tem muito a se descobrir sobre esse vírus, né? E outra coisa, gente, tá. Aqui no caso, só desmistificando aqui algumas coisas, como eu disse que esse vírus ainda está sendo estudado, porque no começo disseram que não afetava, né, aqui no caso, os jovens, crianças. E sim, gente, olha só, é claro que em questão de óbito, né, o número de idosos foram maiores, né, na questão aqui de óbitos e de grupos de risco também, mas muitos jovens saudáveis, pessoas saudáveis também faleceram. Aqui, olha só, uma notícia da UOL também, até vai um apelo de conscientização, né, para os jovens, principalmente, olha só. Fortalecida nova Covid, né? Essa notícia aqui no caso, já é do dia 6/3 de 2021. Já é recente essa notícia, né? Desmistificando aí as coisas que estavam falando, né? O ano passado, aqui já é notícia recente. Fortalecida nova Covid ataca jovens, muda a prevenção e até como tratar. Então, gente, os jovens também estão sendo afetados. Claro, né? Que em questão de óbitos são, né? Não deixam de morrer jovens, né? Em relação aos idosos. Os idosos estão, né? São maiores. Mas, gente, jovens também estão precisando de serem internados, precisando de oxigenação, né? Não aqui no caso em intubação, mas oxigenação sim. Para quem não sabe o que é oxigenação, né? Você tem que ficar aí no balão de oxigênio, né? Até você se recuperar. Então, gente, se conscientizem, principalmente os jovens aí que não usam máscara, façam a parte de vocês, né? Que vai um apelo também para vocês ajudarem, principalmente se você tem uma pessoa de grupo de risco na casa de vocês, né? Se cuidem, cuidem aí de quem vocês amam, né? Protejam as pessoas de grupos de risco. É uma conscientização, né? É importante vocês fazerem isso, porque, gente, perder alguém para essa doença é algo muito triste. Então, por favor, né? Aqui até vai um apelo de conscientização em relação a isso, principalmente você, jovem, que pode aí estar evitando. Faça isso para proteger alguém que você ama, tá bom? Só um apelo para vocês.
Desmistificando mais outra coisa também, em relação a crianças, né, que muitas pessoas no começo falavam que não afetava as crianças. Sim, gente, tem crianças morrendo também com a Covid-19. Eu vou até deixar aí para vocês no site aí. Deixa eu ver aqui onde. A fonte, desculpa, gente, a fonte aqui, até da BBC News, é uma notícia recente aqui, já é de 5 de março de 2021, né? Olha só, dói demais ver as crianças morrendo sem poder ver os pais, diz pediatra, né? Então, sim, tem crianças aí internadas aí, né? Olha só, hospital, a pediatra intensivista, Sinara, aqui tá falando, né? Depois vocês acompanham a notícia aí de uma criança que também morreu aí devido à Covid-19. Então, tem crianças sendo internadas com a Covid, tá bom? Então, vamos conscientizar aí em relação a isso. Bom, agora vamos falar aqui de uma notícia também que eu achei muito interessante, né? Sobre aí, como eu disse, esse vírus está sendo estudado, sobre algo que a ciência também está descobrindo aí em relação a isso, né? Eu não sei, né, gente? Como eu disse, esse vírus está sendo estudado, então cada dia a gente escuta algo novo sobre ele, notícias sobre ele. Uma coisa que os cientistas, né, afirmaram aí sobre grupos sanguíneos. Então eu achei interessante trazer para vocês também sobre isso. Eles afirmam aí, né, que certos tipos sanguíneos, né, poderiam aqui no caso, né, ter mais chance de contrair a Covid-19. Olha só. Um estudo publicado na quarta-feira da revista Blood Advances, né, Blood Advances, mostrou que o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, é particularmente atraído pelo antígeno do grupo sanguíneo A encontrado nas células respiratórias. Então, devido às pesquisas deles, aí eles fizeram aí essas pesquisas e chegaram a conclusões aí sobre o tipo sanguíneo A, né? Então, esse vírus aqui, como eu disse para vocês, eles estão ainda pesquisando sobre. Olha só, os pesquisadores se concentraram na proteína que se liga às células hospedeiras na superfície do vírus A, chamado domínio de ligação receptor RBD. Não é rebelde não, tá, gente? É RBD que, no caso, é a ligação, tá bom? A equipe avaliou como o SARS-CoV-2, RBD, interagiu com os glóbulos vermelhos e respiratórios nos tipos de sangue A, B e O. Os resultados mostraram que o SARS-CoV-2, RBD, tinha uma forte preferência para se ligar ao grupo sanguíneo A, encontrado nas células respiratórias, mas não tinha preferência pelos glóbulos vermelhos do grupo A ou outros grupos sanguíneos encontrados nas células respiratórias ou vermelhas. A preferência do vírus de reconhecer e se ligar ao antígeno sanguíneo tipo A encontrado nos pulmões das pessoas, com essa tipagem pode fornecer informações sobre a ligação potencial entre o grupo sanguíneo A e a infecção por Covid-19, de acordo com os autores do estudo. Então, ele está sendo estudado, olha só. É interessante como o RBD viral prefere apenas o tipo sanguíneos de grupo sanguíneo A, que estão nas células respiratórias. Presumimos que como o vírus está entrando na maioria dos pacientes e infectando. Disse o autor do estudo, aqui no caso, deixa eu ver aqui, gente. Espera aí que travou. Gente, voltando aqui, houve um probleminha, mas voltando aqui. Está entrando na maioria dos pacientes, infectando, disse o doutor do estudo Sean Stowell, da Brigham and Hospital da Mulher em Boston. Beleza. Tá, olha só o que eles conseguiram aí concluir. O tipo de sangue é um desafio porque é algo herdado que não podemos mudar, disse Stowell. Mas, se pudermos entender melhor quem o vírus ataca, poderemos encontrar novos medicamentos ou métodos de prevenção. Só essa observação não responde todas as perguntas, mas pode explicar parte da influência do tipo sanguíneo na infecção por Covid-19. Então, eles acreditam aí que o tipo sanguíneo A, né, ele tem aí mais vulnerável, né, mais propenso aí a interagir aí, e as pessoas desse grupo podem encontrar e desenvolver formas mais graves aí da doença, né? Então, está tudo sendo estudado ainda, né, gente?
Não sei se tem alguma ligação, né, com o tipo sanguíneo, mas é como eu disse, né, esse vírus aí está sendo estudado aí em relação a essas pesquisas, né? Pesquisas estão sendo feitas, então confia na ciência, né? Pesquisas são sempre bem-vindas, né? São algo positivo aí. Então tá, gente. Uma coisa também que eu achei interessante, aqui no caso, antes da gente mencionar sobre as vacinas, né? Porque eu acho muito importante também, inclusive deve cair muitas coisas aí no Enem, talvez, né? Sobre vacinas também. Sobre pandemias, né, gente? Já que a gente está falando sobre a Covid-19, que é um assunto muito importante, muito extenso aí, inclusive, então poderia fazer vários vídeos sobre esse assunto, né? Porque com certeza é um assunto que deva cair no Enem. Sobre pandemias também, já que a gente estava falando sobre pandemias, vocês sabiam, né, que no caso, as 5 pandemias, né, que houve no mundo, né, 5 maiores pandemias no mundo, na história do mundo, né, não só a Covid-19, né, que infelizmente está afetando aí, né, olha só, né, várias pessoas estão morrendo, então, assim, as outras pandemias que aconteceram no mundo, olha só, conheça as 5 maiores pandemias da história. O coronavírus não é o primeiro causador de uma pandemia, então, olha só, as pandemias que houve aí na história. Relembre as outras doenças que mudaram rumos da história e da humanidade. O que aconteceu? A pandemia do novo coronavírus causou medo em todo o mundo e não é para menos. O cenário é semelhante ao que aconteceu em outros momentos da história da humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos. O que aconteceu? Quais eram as pandemias, né? Houve a peste bubônica, né? Que foi aí causada, aqui no caso, pela bactéria, né? Esse tipo de bactéria aí, Yersinia pestis, né? Que pode ser disseminada pelo contato com pulgas, roedores infectados, com seus sintomas que incluem inchaço de glândulos linfáticos na virilha e na axila ou no pescoço. Outros sinais são febre, calafrio, dor de cabeça, fadiga musculares. Que foi aí considerada a história aí da peste negra, né? Eu não sei se vocês lembram, se vocês lembram ou não, se vocês já viram até filmes, né? Que os médicos, as pessoas que cuidavam aí dos doentes, inclusive usavam máscaras muito assustadoras, né? Com esses bicos aí de pato, para se protegerem e cuidar dos enfermos. Ela acabou matando aí também 75 milhões e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. Então foi aí uma pandemia que causou muitas mortes também. E foi marcada aí por essas máscaras estranhas que as pessoas, os médicos, né, que no caso os profissionais da saúde usavam, que eram realmente assustadoras, né, gente? Teve a da varíola também, né, que foi aí uma pandemia também, aqui no caso, ela foi erradicada, né, felizmente, que bom, né, aqui no caso, no planeta em 1980, né, depois a gente vai falar sobre vacina, após a campanha de vacinação. Então, que bom, né, gente, ao longo da história houve vacinas aí, espero que futuramente a gente possa contar sobre a Covid aí como algo, né, erradicado também, né, infelizmente, né, vivendo essa fase aí. Teve a cólera também, que, né, foi aí uma epidemia global, né, que houve mutações aí, né, pela bactéria Vibrio cholerae, né, que houve aí diversas mutações. Sua transmissão era com águas contaminadas. Então, gente, reparem que, igual a peste bubônica, né, algo sanitário mesmo, que poderia ser evitado, né, foi aí disseminado por ratos. Então, assim, infelizmente, ao longo da história, houve várias pandemias também que acabaram tirando a vida de milhares de pessoas, né. Sempre houve aí vírus, bactérias, mutações aí que, né, doenças aí